Uma palavra pode estimular sentidos e despertar memórias. Ficamos literalmente tocados por um texto. Para alcançar essa sensação de concretude, para que a palavra evoque seu referente, tornando-se um vestígio dele, a linguagem deve ser usada com precisão, buscando descrever uma gama de sensações. Bruna Fontes Ferraz. Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Maria Mônica, atualmente professora do primeiro ano e também professora assistente do Ensino Fundamental 2. Hoje, então, vim aqui contar um pouquinho sobre como essa leitura me provoca. Uau, que pergunta, não? Confesso que eu ficaria aqui horas e horas falando com vocês sobre essas provocações, porque confesso que são muitas. Mas vou aqui então ficar com duas. A primeira é quando a leitura me faz viajar para outros mundos, me faz conhecer outras culturas. Outra grande e profunda provocação, e esta eu confesso que me deixa muito inquieta, é quando então a leitura me faz viajar não para fora, mas para dentro de mim mesma. E que, olha, me põe a refletir. Quem é a Maria Mônica? Qual é o papel dela na sociedade, no mundo, aqui e agora? Bom, agora que eu já falei então sobre as minhas provocações, eu vou trazer aqui uma leitura que eu gosto muito, de uma autora que eu gosto muito, mas antes quero resgatar o papel do escritor. Eu digo sempre que a obra-prima, de um escritor são as palavras. E sendo as palavras a obra-prima do escritor, e como bem disse José Paulo Paes, que poesia é brincar com as palavras, Adriana Falcão faz isso com uma excelência, eu diria. Ela brinca com as palavras de um jeito assim muito especial, muito encantador, eu diria. E para hoje, então, é deste livro, Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, como eu falei, Adriana Falcão, e da editora Salamandra. E hoje trago para vocês, então, o que ela diz sobre a palavra desejo. Vamos ver a definição. Desejo. Para bebê, colo de mãe. Para mãe, riso de filho. Para os cabelos, vento. Para a chuva, para-brisa. Para a brisa, rede. Para os olhos, paraísos. Para isolados, visita. Para visita, atenção. Para teimosia, não. Para adolescente, chão. Para adulto, ser criança. Para sobreviver, trabalho. Para trabalho, pagamento. Para a pobreza, justiça. Para cima, elevador. Para baixo, tobogã. Para casados, liberdade. Para solteiros, companhia. Para a companhia, uma boa pessoa. Para pessoas em geral, alegria. Para coisas, nomes. Para a menina, cor-de-rosa. Para a flor, um regador. Para a dor, anestesia. Para prazer, suspiros. Para mãos, apertos. Para os pés, descansos. Para o coração, sono. Para a mertiolate, sopro. Para a agonia, calma. Para a alma, céu. Para um corpo, outro. Para a boca, beijo. E comida para todos. Isso é o que ela diz, como ela define esta palavra desejo. E o meu desejo é de que vocês aproveitem todas as palavras que surgirão ao longo da nossa semana literária e que vocês saboreiem tudo que tem aí pela frente que vai acontecer. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Bom, meninas, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como foi, assim, como vocês se descobriram leitoras, né?
assim, como que vocês foram estabelecendo uma relação com a leitura, enfim, né? Hoje vocês gostam de ler, demonstram prazer pela leitura, e eu queria saber como foi um pouco esse processo. Quem que gostaria de começar? Posso começar? Pode. Então, acho que eu comecei a ler, assim, a coisa que eu lia, assim, quando eu era pequena, assim, eram os gibis da Turma da Mônica, né, que eu lia na escola, lia aqui em casa, mas aí, livro mesmo, porque os gibis também nem precisava saber ler para você ler os gibis, né, você podia ver as imagens que você já entendia, mas aí, ler mesmo livro foi quando eu fui, tipo, pro primeiro ano na escola, e aí a gente começou a ler alguns livros, tanto sem ser de história mesmo, porque no primeiro ano, não, pelo que eu me lembro, assim, a gente não leu tantos livros que contavam uma história, eram mais os livros que ajudavam para fazer as tarefas e as coisas que a gente estava aprendendo. Aí, a partir do segundo ano, que eu lembro bem de começar a ler O Pequeno Nicolau, um lá que se chamava Manolito, e aí foi a partir do segundo ano mesmo que eu comecei a gostar de ler, inclusive no segundo ano foi quando eu comecei a gostar de poema também, porque a gente aprendeu sobre os limeriques e tudo mais, e eu inclusive fiz um livrinho naquele ano que tinha um monte de poema. Tá certo. Acho que foi mais ou menos isso que foi o começo mesmo pra mim. Uhum. E pra você, Bruna, como foi? Pra mim foi diferente porque, assim, desde que eu era bem pequenininha, minha mãe lia pra mim, assim, sempre, toda noite. Então já tinha muita essa coisa de ouvir, né, mas de pegar um livro pra ler. Eu aprendi a ler um pouquinho mais tarde também, mais lá pro, tipo, comecinho do segundo ano. Aprender a ler de verdade, foi nessa época. Então, eu lia umas coisinhas menorzinhas e tudo. E na minha escola que eu estudava, a gente lia as coisas, mas não tinha muito, assim, sabe? Rotina de ler bastante, tudo. Então, eu acabava lendo mais aqueles livros de criança, assim mesmo, de vez em quando, às vezes não. E aí, mais quando eu tava no quarto, quinto ano, você tava, o quê? 8, 9 anos, que eu comecei a gostar mesmo. Que eu peguei uns livros desses grandes, assim, de tipo aventura, sabe? Não sei o que eles fazem pra mais ou menos da cidade. Essa série aqui, chama Terra de Histórias, nossa, eu fiquei maluca. Maluca. Era tipo, eu li os 4 primeiros, que foram os que tinham lançado até a época que eu li esse aqui. E, tipo, era muito legal. E eu ficava vislumbrada. E tinha muito a ver com essa coisa que você falou também, de aguçar os sentidos da leitura. Porque é todo um universo que ele cria. E eu tô muito dentro disso. E eu gostava desses livros, assim, desse romance de aventura. E aí foi aí que eu comecei a gostar. Aí quando eu tinha uns 12 anos, assim, eu dei meio uma parada de ler, mas depois voltei no mesmo coisa que eu tinha antes. Porque eu lembro que eu tinha maior ritmo de leitura que até hoje eu não consigo mais ter, assim. Eu lia, tipo, 2 dias, eu li um livrão. E o que você acha que te fez voltar a ler, Bruna? É porque também que eu entrei na escola, né, que a gente tem que, por exemplo, você passou livros, essas coisas, e fiquei amiga da Vale, que me indicou coisas legais também. E aí, não sei, foi uma coisa que uma coisa mais de incentivo e estar perto de pessoas que gostam disso e, sabe, de, porra, eu gosto disso também, e lembrar, e, tipo, sabe, e voltando aos poucos, e acho que hoje eu tô no meu... Esse ano eu li bastante, isso me faz bem feliz. Tá certo. Mostra pra mim de novo a capa, que editora que é esse livro? O Terra de História. Isso. É legal também pra gente dar de indicação, né? Eu não tenho mais o... Eu, infelizmente, perdi a primeira, mas, ó, esse aqui é o segundo. O nome é Terra de História, que faz no Brasil, é a Bem-vindo. O escritor chama Chris Colfer. É muito legal, muito. Sério. Legal. E é super bonitas. É verdade. Até as capas chamam a atenção, né?
E você, Vale, teve algum momento que você percebe que a sua atenção, a sua vontade de ler diminuiu, assim como a Bruna, ou não? Isso nunca aconteceu com você? Eu acho que sim. Quando eu. No Fundamental 1, em todos os anos passavam muitos livros pra gente ler e a gente ia bastante na sala de leitura, né? Então eu pegava bastante coisa. Só que aí quando eu fui pro Fundamental 2... uma coisa também que tinha no Fundamental 1, que também me fazia ler bastante, era o Diário do Leitor. Porque eu lia e eu ia anotando e eu sempre queria ler mais um livro para ter mais um livro no meu Diário do Leitor. Só que aí quando foi pro Fundamental 2, eu sinto que tipo, eu parei um pouco de ler tanto, porque primeiro que não tinha mais o negócio do diário e também, não sei, acabou tendo outras coisas para fazer. Era de manhã e aí eu comecei a fazer ginástica de tarde, tinha outras prioridades. Só que aí, quando no 8º ano também, eu li muito livro no começo do ano passado, muito livro. Acho que, tipo, em um mês eu devo ter lido uns 5 livros, assim. Uau! E só que aí depois eu parei um pouco. E uma coisa que eu acho que me fez parar é porque eu ganhei um celular. E aí, ao invés de ler, eu ficava olhando o celular. Mas eu gosto muito de ler. E esse ano eu sinto que, apesar de eu não ter lido muitos livros, eu li alguns que eu gostei muito. Uns que foi na escola, tipo da Metamorfose e o Dom Casmurro. E eu li alguns livros de quadrinhos. E eu também li um da Agatha Christie. Eu li mais de um da Agatha Christie, na verdade. Que agora eu não lembro o outro. Mas um que eu li foi o Testemunha da Acusação, eu acho. E eu li em um dia, assim. Eu fiquei doida. A minha avó me emprestou e eu li, assim, um dia e eu amei. E aí eu li esses livros, assim. Mas uma coisa que eu acho que me ajudou também a gostar bastante de ler é que, se for contar a quantidade de livros que eu li na minha vida, deve ter um monte, porque eu amo ir em livraria. E na livraria, quando eu vou, não dá tempo de eu ler um livro inteiro. Mas o que eu mais gosto de fazer é ir na seção infantil e livros curtinhos, porque tem... Primeiro que muitos deles têm umas ilustrações muito lindas, e tem os que são muito fofinhos, e eu amo demais. Então, e a minha família, a gente sempre foi muito em livraria, então eu leio bastante desses livros infantis, e nas livrarias também eu via algum livro que eu me interessava e falava, vou ver se tem na sala de leitura lá da escola para pegar emprestado depois. Legal. E tem algum que você recomendaria, algum que você lembra que tenha relação com esse tema, Vale? Como a Bruna lembrou, do Terra de Histórias, que você tenha lido? Olha, assim, os livros assim, que eu lembro que foram os que mais me fizeram gostar de ler mesmo são os da Turma do Gordo, né? Os Gênio do Crime, o Sangue Fresco, esses que eu li no 4º ano, que são muito legais. Tanto que o meu gênero de livro preferido é de mistério mesmo, de detetive. Então é a Turma do Gordo, A Droga da Obediência lá. E também os da Agatha Christie, do Sherlock Holmes. Do Sherlock eu nunca li muitos, assim, mas o da Agatha Christie eu acho que eu já li uns 4. E eu acho muito legal esses. São os que eu mais gosto de ler. Eu também gosto muito de ler conto. Tem um livro, que inclusive eu tô com ele aqui, que ele é meu livro preferido de contos. Eu até indiquei naquele lá que você pediu, que é esse Contos de Lugares Distantes, que o autor é o Shaun Tan. E é muito legal esse livro. Tem uns contos bem curtinhos e tem outros um pouco mais compridos, mas todos são muito legais. Ai, legal. Então tá bom, meninas. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para os outros alunos ou para as outras pessoas que vão assistir vocês? Sobre a leitura, não? Meu... Que difícil. Não sei, eu acho que essas coisas que... eu acho que também, sei lá, você ir, procurando coisas que fizeram as pessoas pegarem gosto por ler e tudo, vale a pena pra qualquer pessoa, porque, sei lá, às vezes a pessoa pode falar que ela não curte muito alguma coisa, porque ela teve que ler uns livros que, por exemplo, às vezes você faz uma idade, a pessoa começa a te passar um livro que já é mais aquilo, pá, e você não ainda, sabe? Você não é formado como leitor para gostar de ler aquilo, para entender aquilo, para captar aquilo.
Então, não sei, começa por umas coisas assim, de repente você se encanta. Aham, tá certo. Então tá bom. E eu também gostaria de dizer, eu concordo com isso que a Bruna falou. Eu também queria dizer, assim, para as pessoas, elas darem chance aos livros infantis, que nem eu falei, porque tem os que são muito bons, e eu acho que as pessoas têm muito preconceito com as coisas que são infantis, e eu acho que não tem nada a ver isso, porque tem um monte de desenho mesmo infantil que eu assisto e falo, mano, isso aí é incrível. E também esses livros são as coisas mais lindas que tem. Você vai na livraria, você acha lá de primeira, é muito legal. Joia. Então tá bom, meninas. Um beijo, viu? Obrigada. Um beijo. Palavras que suscitam um desejo, que suscitam uma fome. Bruna Fontes Ferraz.